Eu registro aqui, primeiro, minha admiração pela folha de serviços do general e lamento esses ataques às ofensas. Eu tenho falado aqui reiteradamente, quem vem aqui como depoente é para nós fazermos perguntas, extrairmos informações, quer a pessoa seja culpada ou seja inocente, ou quer esteja na condição de investigado ou como testemunha, tem que ser tratada com respeito. Mas aqui a gente tem um general que tem uma folha de serviços enorme, as Forças Armadas, foi comandante da Força de Paz do Brasil no Haiti. Força de Paz, aliás, que foi extremamente elogiada pelas Nações Unidas e que, infelizmente, acabou sendo depois retirada do Haiti por uma série de circunstâncias, mas que, enquanto esteve lá, deu alguma estabilidade àquele país. Então, quando se vê esses ataques, tem que se lamentar. Acho que não cumprem a urbanidade e respeito à folha de serviço do general. Indo adiante, e essa é a minha percepção, refletem um sentimento desse governo Lula, que é de desacreditar as Forças Armadas. É certo que o general não representa as Forças Armadas aqui, mas é um general que pertence a uma instituição, ainda que na condição de general da reserva, e precisaria ser respeitado. No fundo, esse comportamento da base governista reflete o comportamento do governo Lula em relação às Forças Armadas, que as quer desacreditadas, que as quer fragilizadas, para que não possam reagir aos arbítrios que nós estamos vendo aqui no nosso dia a dia. Mas eu tenho aqui uma série de perguntas. Algumas, general, ser muito sincero para Vossa Excelência, são retóricas, mas eu pediria que Vossa Excelência as respondesse. O general foi ministro do GSI entre 2019 e 2022, correto? Sim. Quantas vezes o Palácio do Planalto foi invadido na sua gestão? Nenhuma. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal foi invadido na sua gestão? Nenhuma. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal foi invadido na sua gestão? Nenhuma. General, durante a sua gestão houve alguns episódios de manifestações em Brasília, na esplanada dos ministérios, e havia um receio de que algumas dessas manifestações poderiam resultar em violência ou em destruição de patrimônio público, como aconteceu anteriormente durante o governo Temer. É correto isso? Por uma questão de prevenção, não aconteceu isso. Eu tinha, inclusive, em Vossa Excelência, um aliado para a gente se unir contra a possibilidade disso acontecer. Eu tenho uma portaria aqui, general, portaria 441, de 16 de abril de 2019, que dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na esplanada dos ministérios. Ministério do Estado de Justiça e Segurança Pública, considerando o disposto da medida provisória, autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas, do patrimônio, da defesa dos bens e dos prédios da União, da esplanada dos ministérios em Brasília, em caráter episódico, no período de 33 dias a contar de 17 de abril de 2019. Consta aqui que a solicitação para atuação da Força Nacional veio do GSI, do senhor ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, solicita o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na região das praças dos três poderes. O senhor não deve se lembrar especificamente do número da portaria, mas o senhor confirma que o senhor solicitou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública para proteger prédios públicos federais durante o governo do qual o senhor foi ministro? Sim. É muito difícil que a polícia militar consiga manter o clima de segurança na cidade, mas cuidar dos prédios ali da esplanada. Portaria 692, 12 de agosto de 2019. Havia um receio de manifestações em Brasília em protesto contra a reforma da Previdência e restrições orçamentárias do Ministério da Educação. Da mesma forma,
Ministério de Estado de Justiça e Segurança Pública autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas, do patrimônio, na defesa dos bens, dos prédios da União, da esplanada dos ministérios, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019. Da mesma forma, general, reavivando aqui a sua memória, a solicitação partiu do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É verdade. O senhor entendia que essas solicitações de atuação que Vossa Excelência realizou na condição de ministro foram feitas para prevenir que essas manifestações pudessem resultar em violência e em depredação dos prédios públicos? Sim, não tem lógica existir uma força nacional e não ser utilizada nesses momentos onde ela é talvez a instituição mais capaz de rapidamente resolver o problema. Há uma narrativa que é colocada para essa comissão de que a Força Nacional de Segurança Pública não poderia ter atuado em 8 de janeiro se não tivesse sido solicitada a atuação pelo governador do Distrito Federal. Nessas duas portarias que mencionei o número aqui, a autoridade solicitante foi Vossa Excelência. A autoridade que emitiu a portaria foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, no caso, na oportunidade eu, e não houve nenhuma autorização ou solicitação do governo do Distrito Federal. O senhor confirma, general? Confirmo. Nós tínhamos um relacionamento muito bom e sabíamos que determinadas providências nós não podíamos aguardar burocracias para que fossem tomadas. Elas precisavam ser tomadas pelo bem dos prédios e da própria população. O senhor entende que para proteger o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal e o prédio do Congresso, as forças de segurança federais, seja do Exército, ou seja, da Força Nacional de Segurança Pública, só podem agir se assim autorizar o governador do Distrito Federal? Eu posso dizer que, no meu caso, eu nunca levei em conta isso, eu nunca vi escrito isso em lugar nenhum. General, por que o senhor não acionou, em 8 de janeiro, o Batalhão da Guarda Presidencial à Força Nacional de Segurança Pública? Porque 8 de janeiro eu não era mais ministro, eu estava em casa. Como eu disse, é uma pergunta retórica. Eu não posso! Como eu disse, é uma pergunta retórica. Porque, na verdade, quem nós temos que fazer essa pergunta e não nos respondeu foi o general Gonçalves Dias, que adulterou documentos enviados aqui ao Senado Federal, que, sabendo de alertas de inteligência da BIM, que ia ter invasão do Planalto, do Supremo e do Congresso, não solicitou a atuação do Batalhão da Guarda Presidencial. E aqui, de repente, nós estamos com o general Augusto Heleno, e até me chamou a atenção, não vou perguntar sobre o 8 de janeiro, eu vi aqui. Mas essa CPI não é a CPI do 8 de janeiro? E qual a responsabilidade? E aí a minha indagação, qual a responsabilidade do general Augusto Heleno em cima do dia 8 de janeiro? Não sei, tem investigação correndo, vamos dizer que apareça alguma coisa, mas o fato é que não existe nenhuma prova ou evidência, ou fato objetivo que relacione o general a esses incidentes de 8 de janeiro. Ao contrário, os ministros do GSI, nomeados pelo Lula, Gonçalves Dias, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que poderia acionar, respectivamente, o Batalhão da Guarda Presidencial e a Força Nacional de Segurança Pública, não agiram, se omitiram, esconderam relatórios de inteligência, fraudaram relatórios de inteligência enviados ao Congresso Nacional. E aí nós ficamos em uma situação de certa perplexidade, porque chamamos aqui o general, que não foi responsável pela falta de acionamento do Batalhão da Guarda Presidencial dos dias anteriores. E temos aqui, como
acabei inclusive lendo, a demonstração de que a Força Nacional de Segurança Pública poderia sim atuar. Mas aí a última pergunta, general, e agradecendo a compreensão do nosso querido senador Magno Malta. Se a Força Nacional, se o senhor fosse comandante de uma tropa, o senhor tem a experiência lá do Haiti, o senhor é comandante de uma tropa, e o senhor tem a visualização de que o Palácio do Planalto está sendo invadido, está sendo destruído, que o Congresso Nacional está sendo destruído, invadido, depredado, ou o Supremo, o senhor colocaria essa tropa em movimentação, ou o senhor ficaria aguardando uma autorização do governador do Distrito Federal? Senador, eu estou aqui como testemunha. Eu não posso manifestar a minha opinião sobre o que eu faria numa situação dessas. Eu acho que isso Se foge. o senhor vê alguém se afogando, general, o senhor pula na água para salvar? Isso é ou o outro... senhor espera o governador do Distrito Federal ligar aí para o senhor? É outra história. Aí mudou muito a história. Senhor presidente, pela ordem, rapidamente. Sim, deputado Felipe. Saí mais cedo, porque tinha a presença do ministro dos Direitos Humanos, retorno agora, e não vejo a presença da senadora Elisiane Gama. Gostaria de questionar a assessoria dela, onde a relatora da CPMI se encontra, porque a relatora tem que ficar aqui presente, a não ser que ela esteja combinando as perguntas com o próximo depoente. Por favor, mas eu vou mandar procurar. Passo a palavra. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.